Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Antes de começar, eu faço um pedido para vocês seguir, curtir, deixa um comentário aqui para mim. Eu gosto de estar olhando, às vezes eu comento também, eu respondo. E o vídeo hoje é sobre celular e as relações. Essa semana, esses meses, o Senhor tem falado comigo a respeito desse assunto. E eu trago as minhas experiências aqui para vocês. E o versículo que a gente vai ler está lá em Mateus, o capítulo é o 6, o versículo é o 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que eu tô lendo esse versículo com vocês? Porque a primeira relação que é afetada por conta do celular é a relação com Deus. Essa semana não, vamos se dizer que há umas semanas atrás, eu tive algumas experiências e eu quero compartilhar ela com vocês. Eu era uma pessoa que era muito viciada em telefone e eu ficava muito tempo no celular. E aí o que aconteceu? O que estava acontecendo? Deus, ele usou da minha filha de 1 ano e 4 meses para falar comigo. Eu vou contar a experiência, tá em vocês acreditar ou não, eu sei o que eu vivi e eu sei como eu senti. Então, o meu papel aqui é trazer clareza dentro daquilo que eu vivo. E conforme eu ia cuidando e vivendo o dia a dia, eu comecei a notar algumas coisas. Quando eu tava com a minha filha no colo, quando eu tava, às vezes, brincando com elas, eu comecei a notar que era só eu pegar o telefone e ela começava a chorar, sem parar. Durante a semana, eu sentava na cama, às vezes eu pegava uma madeira para dar para ela, ela começava a chorar. E olhava pro telefone e chorava, e chorava, e chorava. E eu olhava aquilo e falava, gente, mas não é possível. Ela tem 1 ano e 4 meses, como que ela tá incomodada com o celular? E eu continuei insistindo em ver aquele comportamento dela, achando que era coisa da minha cabeça. Só que o comportamento dela persistia. Ela tava normal, era só eu pegar o celular e ela chorava, ela chorava, ela chorava, ela ficava incomodada com aquilo. Ela olhava pro telefone e ela ficava inquieta. Enquanto eu não tirava o telefone da mão, ela não mamava madeira, ela não sossegava. E aí, Deus, ele já havia há alguns dias falado comigo a respeito do celular. Porque o celular, ele já estava afetando a minha relação com ele. E aí eu fui observando isso. Aí teve um dia que eu fiquei o dia inteiro sem bateria do celular. O carregador não estava na minha casa e eu fiquei o dia inteiro sem o celular. E durante o dia eu ficava assim, eu vou pedir um carregador emprestado. Eu vou pegar um carregador emprestado. E o Espírito Santo, toda vez que eu falava isso, ele falava, não pede emprestado. Não pede emprestado. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não vou pedir não. Vai só um dia, à tarde eu pego, carrego e depois eu vejo. E fiquei o dia inteiro. E eu quero compartilhar com vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Nesse mesmo dia em que eu fiquei com o telefone, o que eu pude perceber? Eu costumava falar muito assim, o nosso dia ele passa tão rápido, mas tão rápido, que às vezes não dá tempo de fazer muita coisa. E pasmem, não passa tão rápido assim. Sabe por que passa rápido? Porque a maior parte do tempo a gente fica no telefone. A maior parte do tempo a gente fica com a tela grudada no rosto. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acordei de manhã e até chegar de tarde demorou muito tempo. E eu aproveitei muito as minhas filhas. Nesse meio tempo, no primeiro dia, minha outra filha estava na escola. E aí, como eu tava sem telefone, o que eu fiz? Eu fui brincar com a pequena. Eu terminei minhas obrigações e fui brincar com a pequena. E corri atrás dela e brinquei de esconder. E deu tempo de fazer tudo sem o telefone. E aí, após isso, no outro dia, a minha outra filha ficou em casa porque era feriado de carnaval. Então, não tinha aula. E eu vou falar pra vocês. Eu tava perdendo tanto tempo com o telefone que eu tava deixando, às vezes, de observar
e acompanhar o crescimento das minhas filhas. Nesses dias que ela ficou em casa e esses dias que eu fiquei sem telefone, eu tive conversas profundas com a minha filha de 11 anos, que se eu tivesse grudada no telefone, eu não teria. Eu compartilhei emoções e ela compartilhou emoções comigo, coisa que ela sente, até espiritual comigo, que se eu tivesse no telefone o tempo todo, como que eu saberia? Eu era uma pessoa que eu pegava o telefone assim, ela vinha falar comigo, eu até pausava aquilo que eu tava vendo. Mas era aquele negócio assim, ó, fala rápido que eu tô ocupada. Como se o telefone, ele tivesse tomando espaço, porque na verdade tava. Tem uma frase que eu ouvi, e eu ouço ela várias vezes, de pessoas que falam assim, ó, a minha vida tá no telefone. E eu percebi aquilo, e de fato, tem muitas coisas que a gente precisa fazer no telefone. Mas hoje eu não concordo com essa frase. Hoje eu falo pra vocês, se eu concordei lá atrás com essa frase, hoje eu não concordo. E eu falo pra vocês, a minha vida não tá no telefone, ela tá fora. Tem muitas coisas que eu preciso resolver no telefone, mas a minha vida está fora dele. E se eu ficar preocupado o tempo todo em estar presa no telefone, eu vou deixar de viver a minha vida aqui fora. E a vida aqui fora, ela é mais importante do que aquilo que eu tenho que resolver no telefone. Esses dias, o Espírito Santo já não estava falando só a respeito da criação das minhas filhas, porque ele já havia me cobrando isso. O olhar nos olhos. Porque assim, ó, se você olha no rosto do seu filho e ele tá triste e você não entende que ele tá errado. A gente como pai, a gente como mãe, a gente tem que olhar nos olhos do nosso filho e a gente tem que ver que ele tá mal. Só que como a gente vai ver que ele tá mal, como a gente vai ver que ele precisa de ajuda, se a gente tá o tempo todo na frente do telefone? Pra gente conseguir olhar o nosso filho entrar do portão pra dentro e a gente olhar nele e falar assim, ele não tá bem, a gente precisa ter olho no olho, a gente precisa sentar e conversar, a gente precisa decorar o filho, a ponto de olhar no rosto dele assim, por mais que ele esteja com um sorriso, a gente saber que ali tem algo de errado. Só que por a gente às vezes estar presa no telefone, às vezes a criança tá com depressão, às vezes a criança tá com vontade de se matar e a gente não percebe. Por que às vezes alguns pais com crianças que tiram a própria vida chegam no limite de falar assim, ó, chega no ponto de falar assim, ó, meu filho não demonstrava, meu filho não parecia que ele era assim, ele era feliz, ele era alegre. Só que não é que ele era alegre, é porque às vezes a gente estava ocupado com tanta coisa que às vezes a gente não percebeu aquilo que o nosso filho estava passando. E as crianças, elas também passam aflições, elas também são tentadas, elas também são provocadas pelo adversário. E às vezes a gente deixa de ter esse olhar de empatia justamente porque são crianças. Só que enquanto mais a gente fica presa e ocupado com outras coisas, mais a gente perde essas outras coisas importantes. E antes de o Espírito Santo estar falando comigo a respeito da criação das minhas filhas, ele falou sobre o meu relacionamento com ele. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu pegava era o telefone. Eu não colocava meu joelho no chão para agradecer, para orar, para ter um relacionamento com ele. Eu pegava o telefone e quando eu lembrasse, eu falava com Deus. Quando eu lembrasse, quando sobrava tempo, eu ia ler a palavra. Só que a gente precisa lembrar que Deus é um Deus de primícia. É um Deus que quer ser o primeiro. É um Deus que quando a gente acorda, ele espera que a primeira coisa que a gente faça não é pensar assim, ó, eu vou pegar o telefone. É que antes desse sentimento de pegar o telefone para resolver tudo, é entender que eu preciso me relacionar com ele, porque se eu não me relacionar com ele, se ele não me der força, se ele não me der saúde, eu não consigo resolver nada das outras coisas. É o que diz a palavra. Primeiro a gente busca o reino dos céus e o demais é ele que faz. Não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é o nosso entendimento, é ele que nos ajuda. Só que às vezes a gente esquece. E o primeiro relacionamento que é prejudicado por causa do telefone é o relacionamento com Deus. A gente sabe que a gente precisa orar, a gente sabe que precisa buscar, só que a gente está preocupado o tempo todo com o telefone. O telefone tá fácil, tem gente que dorme com o telefone, tá ali do lado, tá ali disponível, só que a gente precisa entender que Deus ele também tá disponível o tempo todo. E aí ele tá olhando lá do céu e tá falando assim, quando que essa pessoa vai vir até mim? Quando que ela vai ter um tempo
E Deus é um Deus de primícia. Por que Deus ele pede a coleta? Por que Deus ele pede o dízimo? Porque quando a gente entrega para ele, e por que ele pede em primeiro lugar? Porque quando a gente entrega para Deus o dízimo, a oferta, a coleta, antes mesmo de pagar as contas, o que a gente está falando para Deus? Eu não sei o que vai dar para fazer com esse dinheiro, mas eu confio que tendo a fidelidade e o amor, tirando a parte que não me cabe, o Senhor vai acrescentar o resto. Porque quando a gente faz tudo o que precisa fazer primeiro, para depois ver o que sobra para fazer, a informação que a gente dá é que eu vou resolver tudo e o que sobra eu entrego para o Senhor. Isso é não ter confiança em Deus, a ponto de fazer tudo primeiro. E a primícia também é quando a gente fala com ele, também é quando a gente pega a palavra. E Deus ele estava me cobrando muito isso. E realmente, a gente vai lavar uma louça, o que tá ali do lado? O telefone. A gente vai no banheiro, o que tá na mão? O telefone. Quando a gente vai lavar uma garagem, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente vai tomar uma água, a gente vai tomar um comprimido, a gente vai fazer qualquer coisa, o telefone tá na mão. Mas a Bíblia, a gente não pega. E Deus, ele tava me cobrando isso. Porque a palavra tem uma parte que fala assim, que o Espírito Santo, ele tem ciúme, ele arde em ciúme de nós. No sentido de que ele tá vendo que a gente tá trocando a presença dele por outras coisas. A gente tá trocando o relacionamento, às vezes, com o nosso esposo, com a nossa esposa, por causa do celular. A gente está negligenciando a criação dos filhos, que a gente está criando para ele, por causa do celular. E muitas das vezes, o que a criança, o que o esposo e o que Deus precisa é o contato, é o olho no olho, é conversa, é diálogo. Só que às vezes a gente se esquece. Por quê? Porque a gente está ocupado com coisas demais. Tem uma parte aqui em Mateus, em Lucas, que fala assim sobre Marta e Maria. Marta, Jesus era amigo de Marta e ele ia na casa de Marta. E ali tinha uma irmã que chamava Maria. E toda vez que ele chegava, Maria já corria para ficar aos pés dele, porque ela queria ouvir aquilo que ele tinha para falar. E teve uma vez que Marta ela ficou incomodada, porque Marta, enquanto Jesus ele conversava com Maria, enquanto Jesus falava dentro da sua sabedoria, Marta estava ocupada com coisas demais. Hoje a gente pode trazer para os dias de hoje, pode colocar um celular na mão de Marta, por exemplo. E aí ela se incomodou com Maria e disse com Jesus assim: o senhor não está vendo que ela não me ajuda? Fala para ela vir me ajudar. E Jesus disse para ela que ela estava afadigada demais, que Maria escolheu a boa parte. E é isso. Qual que é a parte que você está escolhendo do seu dia? Porque a presença de Deus, quando ela chega, ela é única todas as vezes. A Maria entendeu que a casa ela ia sujar de novo. A Maria entendeu que a comida podia ficar para depois. Maria entendeu que a presença de Jesus era única e que se ela não aproveitasse aquela presença, ela ia passar e ela ia deixar, às vezes, de receber aquilo que ela tanto esperava. Então, a pergunta hoje que o Espírito Santo traz é: qual que é a parte que você está escolhendo? Você está escolhendo a boa parte? Ou você está afadigado demais com muitas coisas? Porque assim, às vezes a gente está tão presa no telefone. Eu era uma pessoa assim, chegava a mensagem, eu respondia na hora. Mas por quê? O celular estava aqui, colado na cara. Não vamos dizer que eu estava vendo coisa errada. Não estava vendo coisa que desagradava a Deus. Mas estava perdendo muito tempo com vídeos. Não é errado você ver uma pregação. Eu via muita pregação, muito vídeo que demorava horas. Só que você não pode estar preso nisso. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo. E foi isso que o Espírito Santo me falou. Você não pode ficar presa a pregações de pessoas. Eu quero que você se relacione comigo. Eu quero revelar a você coisas que eu não revelei para essas pessoas. Porque essas pessoas que fazem vídeos, essas pessoas que estão lá influenciando, no íntimo, elas estão buscando na palavra, no relacionamento com Deus. Aquilo que você vê, aquilo que você aprende com elas nos vídeos, é aquilo que Deus revelou para elas. Só que Deus, ele quer ser íntimo de você, ele quer revelar para você. Mas como que ele vai revelar para você coisas profundas, até da sua vida? Porque tem coisa que é particularidade, tem coisa que o Espírito Santo vai falar no seu coração: a sua filha não tá bem. Como que você vai assistindo um vídeo e você não vai ter esse entendimento?
Deus, ele quer ter esse relacionamento. Ele quer que você veja o que Deus, ele tá fazendo na vida de alguém. Sim, e que você aplauda, porque é isso que Deus espera. Só que ele quer também se revelar a você de maneira íntima. Ele não quer que você fique dependente de pessoas. Ele quer que você ande com as próprias pernas. Ele quer se revelar a você. Só que por a gente às vezes ficar presa a essas coisas, a gente deixa de receber aquilo que Deus tem para nós. Ou às vezes a gente ora uma vez, a gente busca uma vez, às vezes por Deus não receber, a gente não insiste, a gente desiste. E hoje o Espírito Santo fala, insiste, ora mais, busca mais, jejua, se consagra, porque eu vou me revelar. Só que Deus, ele espera persistência. E às vezes a gente aprendeu lá na infância que a gente tinha que desistir. Não é isso que a gente ouvia às vezes dos nossos pais? Ah, larga a mão disso aí não vai virar nada. Desiste, não, isso aí não vai dar nada, eu já vi acontecer na vida de outra pessoa. Ei, insiste, persiste em falar com Deus, persiste em ouvir a voz dele. Chega uma hora que ele vai falar, mas se você não desistir, tem gente que ajoelha pra orar. Eu era assim, eu era tão imediatista que eu ajoelhava pra orar, falava, Senhor, fala comigo agora. Eu não demorava não dava nem um minuto, eu já levantava. Eu não tinha paciência de esperar, de ficar meditando, eu já pegava o celular. Como que Deus vai falar? Como que Deus, ele vai conseguir te dar um entendimento se você tá apressado o tempo todo? Se você tá preocupado com outras coisas o tempo todo? Sabe, eu prego para crianças e essa semana eu falei para elas. Eu falei assim, você tá na escola, sentiu a presença de Deus? Entra no banheiro da escola, no recreio, larga o que tiver que largar, larga os amigos, larga as brincadeiras, vai pro banheiro, bota o joelho no chão e ora, e chora, e sente a presença de Deus. Não perca a oportunidade, a presença de Deus passou, veio uma lágrima, veio um sentimento, para o que tiver que fazer, mas faz o que você precisa. Às vezes a sua libertação, ela tá num momento que você tá na correria, e que às vezes você não para. Quando o Espírito Santo te chama, às vezes com consolo, por conta de tantas coisas que você quer fazer, mas às vezes aquele 10, 15 minutos que você para, é um momento que vai te dar um alívio, um conforto pro resto do dia. E eu sempre falo para as crianças o seguinte, quando eu não oro no início do meu dia, tudo dá errado. Eu respondo alguém de qualquer jeito, eu grito, eu perco a estribeira. Eu costumo falar assim, ó, como você inicia o seu dia vai determinar como que é o resto do dia todo. Eu sou uma melhor mãe quando eu oro, quando eu busco a palavra, eu sou uma melhor esposa, eu sou uma melhor amiga, eu sou uma melhor filha. Por quê? Porque eu tô ligado o tempo todo na palavra. Basta eu me desligar, que eu já tô pensando que não deve pensar, que eu já tô respondendo, que eu já tô irada com algumas coisas, que qualquer coisa me tira da paciência. E é sobre isso, é ter esse tempo com Deus, entendendo assim, ó, não é porque Deus, ele é egoísta, ele quer tudo, como se diz, pra si. Não é um amor egoísta, mas é um amor te dizendo assim, ó, eu entendo que um doente, quando ele precisa ir no médico, é porque ele precisa de uma cura, ele precisa de libertação. E quando Deus, ele fala assim, ó, me busque em primeiro lugar, o que ele tá querendo dizer? Não é eu que preciso que você faça isso, é você que precisa de mim, é você que precisa da minha presença, é você que quando estiver fazendo suas obrigações e quando lidar com pessoas difíceis, vai precisar estar dentro da palavra, para não dar uma mal resposta, para não agir de maneira que alegre o adversário. Então não é tudo sobre Deus é um Deus individualista, egoísta, que quer que a gente fica lá o tempo todo. Não é esse Deus, mas é um Deus que ama a ponto de saber a nossa fragilidade, porque a gente é humano, gente. Às vezes a gente acha que a gente faz as coisas pela nossa capacidade. Até uma mal resposta que às vezes a gente não dá, não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo que nos dá autocontrole, que faz com que a gente às vezes fique em silêncio ou dá uma palavra branda para alguém. Quem nunca se pegou numa situação e falou assim, nossa, se for que alguém vem e nos trata mal, e às vezes a gente fica em silêncio ou trata a pessoa diferente da maneira que tratava antes, e às vezes se impressiona consigo mesmo e fala assim, nossa, como eu mudei. Nossa, que coisa estranha. Se fosse antigamente, eu trataria de outro jeito.
Era ferro e fogo. Era falar uma, eu falava 5, 6. E agora eu fiquei calado. O que está acontecendo? É o Espírito Santo. Ele está tendo um livre curso dentro de você. Ele está entrando e saindo dentro de você. Está tendo um acesso. Só que como que a gente tem esse acesso? É buscando. A gente tem acesso indo na igreja. A gente tem acesso ouvindo uma pregação. Só que mais do que isso é o relacionamento com ele. Porque tem defeitos que a gente tem que é particular. Como que Deus vai falar numa igreja um defeito que é meu? Não vai falar. Ele vai falar assim, como se diz, bem superficial. Quem tiver que entender, vai entender. Mas aquele defeito que você precisa corrigir, ele vai falar muitas das vezes dentro do seu coração. Na maioria das vezes, é quando você estiver se relacionando com ele. Ele vai olhar para você e vai falar, você fez isso de errado. Eu não quero isso. Muda isso. Faz isso. E eu vi isso acontecer na minha vida várias vezes. Deus não usou de pessoas para falar comigo. Nos meus maiores defeitos e as maiores fragilidades que eu tinha, até como mãe, Deus não falou através de pessoas. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então tem coisas que ele não vai falar com pessoas. Ele vai falar diretamente com você. Ele vai tratar tete a tete com você. Ele vai ter um diálogo íntimo com você. Então a gente tem que entender o seguinte. Então, para que isso aconteça... Como que você vai ficar o tempo todo aqui, ó? Não tem como, ele não tem acesso. Porque o Espírito Santo, a palavra já fala, ele faz lembrar daquilo que você tem. E o que você tem? É leitura da palavra. É palavra sim na igreja que você já ouviu. É pregação. Mas, na maioria das vezes, é o Espírito Santo e a palavra. Só que como que ele vai fazer você se lembrar se não tem nada para lembrar? Você precisa estudar, você precisa ler, porque, gente, é nas maiores guerras que a gente se encontra, que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar de um versículo. E aquele versículo, às vezes, vai ser a chave, a resposta daquilo que a gente está precisando. Mas se a gente não buscar, como que ele vai fazer? Como que ele vai ter acesso? Então, busque primeiro o reino dos céus, no sentido de que não é ele que é um Deus que quer, é você que precisa. É você que precisa, é porque assim, a gente é como se fosse uma criança nas mãos de Deus. A gente precisa de um manual de vida. E o manual tá aqui. A gente precisa de uma cartilha como viver. A gente não sabe ser mãe. A gente não sabe ser esposa. A gente não sabe ser filha, gente. Isso é aprendido. Tem coisas que a gente aprendeu com os pais, mas a maioria das coisas é aprendido. Se não fosse assim, não teria deixado na palavra. Se tá aqui é porque a gente precisa. Não é um Deus que quer que a gente fique, porque é cansativo. Tem momentos que a gente não quer ler a palavra, que a gente tá cansado. Tem hora que a gente não entende, mas insiste em buscar, porque aí você vai ter crescimento, você vai amadurecer, e Deus ele vai tendo um espaço para poder trabalhar na sua vida. Então, a primeira relação é impossível afetar outra área. A primeira relação que o celular afeta é a relação com Deus. Só que a gente não entende que quando prejudica a relação com Deus, prejudica todas as outras. Porque se a com Deus é tão importante e tem que ser a primeira, quem que é as outras diante da primeira relação que é com Deus? Então, e fora as outras vão ser prejudicadas mesmo. Tenha tempo, gente. Deixa as pessoas te ligar. Deixa as pessoas mandar mensagem. Não responde tudo na hora. Não porque você não quer, porque você está ocupado vivendo. Usa o final de semana, as férias, os momentos que você tem com a sua família para aproveitar. Sabe por quê? Porque um dia seus filhos vão embora. Eles vão crescer. O dia que eu fiquei sem celular, eu ficava olhando para minha menina de 1 ano e 4 meses e eu ficava pensando assim, vai chegar um dia que ela vai embora. Vai chegar um dia que a minha outra de 11 anos vai embora, vai se casar, vai ter a vida dela. O que eu vou ter de sentimento? Eu aproveitei, eu sentei no chão e brinquei com elas? Ou eu fiquei, ou amanhã vai ter arrependimento no sentido de que eu podia ter feito mais. Eu fiquei tanto tempo no telefone e deixei de aproveitar a vida com as minhas filhas, a vida com meu esposo, a vida com a minha esposa, a vida com a sua mãe, se você é solteiro. Busque as coisas de Deus. A palavra diz assim que os solteiros se dediquem às coisas de Deus. Mas vai visitar sua mãe, se ela é viva, vai visitar. Vai lá, vai encontrar com ela, vai olhar no olho dela, perguntar como ela tá, porque vai chegar um dia também que ela não vai estar lá. Então aproveite, não tenha dentro de você depois arrependimento de ver que você só ficou afadigado e perdeu tempo. Seus filhos vão crescer.
Pega seus filhos, vai numa praça, come no chão com eles. Esses dias eu fiz um pastel, sentei ali no corredor, coloquei um lençol no chão, as minhas filhas e eu comer o pastel com ketchup no almoço. E é isso, aproveite esse tempo, porque vai passar. Sabe, a casa que os brinquedos esparramados no chão, a bagunça, a louça suja, um dia você vai chegar em casa, vai estar tudo limpo, não vai precisar você fazer, porque essas crianças não vão estar mais lá. Mas qual que é o sentimento que vai ter? Um choro de olhar para um canto e falar assim, eu não aproveitei, os brinquedos ficavam ali, esparramados, eu tava o tempo todo brigando para juntar, porque eu deixei de aproveitar. Sabe, é um risco na parede, às vezes, de caneta que vira um estombo, uma brigaiada, que uma tinta pode resolver, e você tá brigando, e você tá uma coisa que não precisava. É um diálogo, às vezes, no sofá, na mesa. Eu sempre falo, comam com seus filhos à mesa, com a sua família à mesa. Tem gente que tem capacidade de ir num restaurante, comer com a família e tá o tempo todo no celular, e perde aquela oportunidade de olhar no olho, de conversar. Esteja num lugar com a sua família e esteja presente. Eu fico várias horas sem ver o celular. Eu falo pra vocês hoje, de 2 semanas pra cá, pra quem quiser me achar, vai ser difícil me achar. Na hora não me acha. Não me acha. Meu celular eu decidi que ele vai ficar dentro do guarda-roupa, ele não vai ficar na minha mão. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida pra viver. Eu tenho filha pra criar. Eu tenho mulheres que vão ser futuras esposas que eu tenho que ensinar. Eu tenho que aconselhar. Eu preciso fazer isso. Então eu não posso perder tempo. Eu não tenho tempo de ficar 2 horas no Instagram vendo vídeo rápido ou vendo no YouTube vídeo rápido. Eu tenho mais coisa para fazer. Minha vida tá correndo. A gente não tem o amanhã como certeza. Então eu posso fazer hoje. Eu tenho que aconselhar minha filha hoje porque ela estuda em escola e lá tem ensinamentos. Eu tenho que andar na contramão disso. Só que se eu ficar ocupada com coisas demais, como que eu vou fazer? Como que eu vou vencer? Eu preciso vencer lá fora. Porque se você não olha no olho dos seus filhos, o mundo vai olhar. Se você não conversa com eles, alguém lá fora vai conversar. Se você não fala que ama, se você não abraça, alguém vai fazer isso lá fora. Então faça você, fecha as brechas. Porque o inimigo ele não precisa de grandes coisas. Não é grandes desvios que fazem a gente cair. É desvio pequeno. É desvio pequeno. Ninguém, gente, tropeça numa montanha. É numa pedrinha. Só que uma pedrinha, ela causa grandes quedas. Então, fecha a brecha. Cuide, zele daquilo que o Senhor te deu, entendendo que se Ele te deu, é porque Ele te ama tanto, que Ele entende que é isso que você precisa. Só que precisa zelar. Como que a gente mostra a nossa gratidão? Agradecendo como? Quando a gente cuida, quando a gente ama, quando a gente agradece por aquilo. É assim que a gente demonstra para Deus que a gente está satisfeito. É demonstrando com atitudes, porque falar, qualquer um fala. Palavras por palavras, até o inimigo fala. O que diferencia nós, às vezes, do mundo? É que a gente não só fala, a gente faz. Tem testemunho de vida. Não tem só eu quero fazer, não, eu faço. A minha vida, a pessoa olha pra mim, ela precisa ver aquilo que eu faço e não aquilo que eu falo. Porque falar qualquer um fala, não vá por palavras, porque falar qualquer um fala. Então, cuide daquilo que o Senhor te deu, entendendo que é importante, principalmente do relacionamento com Ele, porque é o mais importante. Trate como se fosse muito importante, porque é. E as outras relações vão ser beneficiadas. Quando você se relaciona com Deus, o seu esposo vai ser beneficiado, as suas filhas, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, porque você vai se tornar uma pessoa tão melhor que todos vão ser beneficiados com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, tenha esse entendimento de buscar Ele em primeiro lugar e tirar esse celular da sua mão. Sabe, que as pessoas olhem para você e falem assim, você não atende o telefone. E você não demonstrar num sorriso, mas por dentro falar assim, é assim mesmo que eu quero. Por quê? Porque eu tô vivendo, eu não tenho tempo para isso. Esses dias, a minha mãe, ela vem aqui em casa toda semana. Meu irmão precisava de tratar um assunto comigo e ele falou uma coisa que me deixou tão feliz. Você não atende o telefone, ninguém te acha. Eu falei, eu não vejo mesmo não, mas dentro de mim uma alegria de entender que por que eu não atendi?
Por que eu não vi? Porque eu estava vivendo a minha vida. Eu estava cuidando das minhas filhas, da minha casa. Eu estava louco. Porque cuidar da sua casa, cuidar das suas vidas é adoração. Quando você ama suas filhas, quando você ama seu esposo, quando você cuida da sua casa, você está adorando a Deus também. É uma adoração. Então faça isso mesmo, some mesmo. Para, sabe, tira o celular da cabeceira. Ai, tem alguém que pode precisar me ligar. Deixa a pessoa se virar sozinha. Quantas vezes você não atendeu porque realmente dormiu e depois você falou assim, eu não vi sua ligação, e a pessoa falou assim, eu precisava, mas eu resolvi. Pasmem, mas as pessoas sabem resolver sem você. Elas não precisam de você. Se você não atender, elas vão dar um jeito. Deixa elas dar um jeito. Sabe por quê? Você não pode tentar resolver o problema de todo mundo. Você não pode. Vai chegar um dia que você não vai estar lá. Dê autonomia para as pessoas, deixa elas se resolverem. Sabe por quê? Porque você já está ocupado com aquilo que Deus já te entregou. Você tem uma família, cuide dessa família, esteja ocupado com ela. Não é uma questão de ser egoísta que eu vou fazer só para mim, mas deixa o outro resolver também, poxa. Quando é você que está em dificuldade, você não resolve? Você não busca em Deus? Você não tenta fazer? Você não fica buscando com ninguém? Então deixa resolver. Deixa eu fazer, porque na maioria das vezes a pessoa precisa de Deus e precisa ter o esforço. Só que às vezes ela tá tão acostumada a buscar em você, porque você tá sempre disponível, que ela não cria autonomia. Ela é uma pessoa dependente o tempo todo. Hoje o convite é o seguinte, crie independência. Crie independência nas pessoas. Some mesmo. Fique horas sem responder mesmo. Por quê? Porque você está cuidando daquilo que Deus te entregou. Porque você está ocupado em fazer o que precisa ser feito. Porque é isso que importa. Deus não vai te perguntar sobre a família do fulano, do ciclano. Deus vai te perguntar da sua. O que você fez com seus filhos. O que você fez com seu esposo. O fruto de ajudar as pessoas, de fazer o que for possível, de atender uma necessidade, é o que você precisa fazer como mínimo. Só que o que ele preocupa é os seus. Porque se cada um cuida dos seus, ninguém tá fragilizado. Agora, se eu não cuido da minha família e cuido da família do outro, alguém vai ficar, como se diz, precisando de ajuda. E aí vai ser quem? Vai ser a minha família. Por quê? Porque eu tô perdendo muito tempo fazendo pros de fora. E não é só pros de fora, é pra dentro. Teve um dia que o Espírito Santo falou pra mim, antes de fazer pra fora, eu quero fazer pra dentro. Antes de fazer para os casamentos de fora, eu quero fazer para dentro. Antes de fazer para os filhos dos outros, eu quero fazer para as suas. É você que eu quero. É você. E o Espírito Santo te fala hoje. É você que ele quer. É a sua família que ele quer. É a sua paternidade que ele quer. É a sua relação com as pessoas dentro da sua casa que ele quer. Agora, para fora, isso é só um reflexo daquilo que você vive dentro. Porque aquilo que tá dentro, aquilo que a gente mostra do lado de fora é aquilo que já tá dentro. A gente só externaliza. Então é dentro, é dentro. A mensagem do Espírito Santo hoje para vocês é dentro, é dentro. É dentro de casa, é na família, é seus filhos. Para fora é só reflexo, é só consequência. Eu quero pra dentro, principalmente você, a sua relação comigo. Então, que hoje vocês possam meditar nessa palavra no sentido de que o celular, ele de fato é importante. Igual, eu tô fazendo esse vídeo pelo celular. Eu preciso do celular para fazer isso. Só que a minha vida não está nele, a minha vida tá fora. Então, curto tempo aqui, eu vou ficar por volta de 35 minutos fazendo esse vídeo. Esse tempo que eu vou ficar aqui, eu vou guardar o telefone após isso. Eu não vou editar e ficar horas editando hoje. Amanhã eu faço isso na hora que as minhas filhas estiverem dormindo. Eu não preciso fazer agora, perder tempo com isso agora. Eu faço depois. Por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então lembre-se, faça aquilo que é mais importante primeiro. Principalmente a Deus. Dê honra a quem merece honra. E o primeiro que merece essa honra é Deus. Porque a família que você tem, o trabalho, a vida que você tem, é tudo Deus que te dá. Então a honra primícia é dele. E as demais é para os da sua casa. E os de fora são consequência daquilo que você já vive dentro da sua casa. Tá bom? Então hoje essa é a palavra que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que assim como o Espírito Santo falou na minha vida e transformou, eu espero que ele faça também na sua, que você possa pegar esses ensinamentos e não somente ouvir, mas que você possa aplicar
e ver também a diferença na sua vida, como eu vi na minha também, tá bom? É o que eu desejo no dia de hoje. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.